assinado portanto aí o projeto de lei, concluída a assinatura. Ouviremos então as palavras do prefeito do Recife, João Campos. Boa noite, pessoal. Eu só vou mostrar um detalhe aqui a vocês. Na redação original, havia a previsão para a isenção dos tributos, né, para as agremiações carnavalescas. E aí, quando eu fui ler o texto, eu até risquei aqui, porque estava o texto antigo, e escrevi culturais, porque eu acho que a gente tem que garantir que toda agremiação cultural, se é carnavalesco ou não, tenha isenção plena tributária. E aí não, mas tem que passar para a Procuradoria. Está passado. Passou! Então a gente, com alegria, saudando aqui Ricardo, Canuto, Dema, Muniz, todo o nosso time, Júnior, uma alegria poder lhe ter na sua terra, né? Agora que você está emprestado lá em Brasília, mas e saudar todo mundo aqui que faz cultura, que trabalha no dia a dia, que vive, que constrói tudo isso, de todas as linguagens. Saudar aqui também representantes de outras instituições. A gente vive um dia muito especial. Eu acho que a gente tem aqui no nosso Teatro Santa Isabel, que é uma grande casa e talvez a mais icônica de cultura da nossa cidade, a gente poder fazer essa abertura da conferência e aqui dá sinais muito nítidos, muito claros daquilo que a gente acredita e aquilo que a gente defende. O espaço para o debate, para a construção coletiva é a essência não só da cultura, mas é a essência da vida democrática. A possibilidade de cada um defender aquilo que acredita, a possibilidade não só de viver o contraditório, mas de valorizar o contraditório, porque as boas ideias nascem inicialmente dos dissensos com respeito, enfim, com muito respeito à posição de cada um, mas a construção que pode se dar através do coletivo, e o espaço é esse. É claro que a gente vive um momento muito mais feliz, porque Recife não é uma ilha, né? Então a gente está dentro de um país que passou por adversidades muito grandes, sistemas que a gente acreditava que estavam aí quase que blindados para intempéries políticas que poderiam surgir, e a gente viu que até o próprio SUS, que talvez seja um dos maiores sistemas brasileiros, uma grande referência para o mundo inteiro, a gente viu o abalo que ele pode sofrer diante de um momento de uma ingerência política completamente absurda, autoritária, enfim, com vieses completamente distorcidos daquilo que a gente acredita que representa a nossa nação. Então, esse momento de renascença que o Brasil vive, é claro que é um momento de muita alegria e de muito trabalho, porque reconstruir é muito mais difícil do que construir. E a gente, Júnior, conversou isso lá com a ministra Margarete, tem conversado em tantas áreas, então fazer parte disso tudo e ter sido também parte responsável e condutora disso tudo, enquanto agente político que nós atuamos de forma direta para viabilizar isso, faz um filme passar na cabeça. Quando eu vi aqui as falas que retratavam o momento da pandemia, e eu lembro quando eu ainda estava como deputado na Câmara dos Deputados, e a gente travou uma batalha para trazer para o Congresso Nacional à época uma pauta emergencial da cultura, tendo em vista que nem Ministério da Cultura tinha, e os resistentes e aguerridos servidores, enfim, que têm a carreira dedicada a isso, que estavam lá dentro, ficavam dentro de amarras e decisões institucionais que, por mais que eles quisessem ou gostassem, não depende apenas de uma única área para isso poder rodar. E o primeiro processo da Lei Aldir Blanc, que foi ainda, eu acho que em junho ou julho de 2020, eu lembro das discussões que aconteceram, eu fazia parte desses grupos lá em Brasília, e que a gente viu naquele momento o Congresso poder construir alternativas, e pouco tempo depois eu já estava ali em outra cadeira, em outra posição, tendo que naquele momento fazer uma das reuniões mais difíceis que a gente fez,
foi quando a gente tinha as primeiras reuniões para discutir o que seria o não carnaval, e a gente tinha N ideias diferentes, e no final tudo tinha uma cara de carnaval, porque a gente não aceitava que não podia ter carnaval naquele momento. Quando a gente se deu conta disso, literalmente a gente ficou sem chão e sem alternativa. E dizendo tudo isso porque quando às vezes isso acontece na minha vida, quando a gente acredita que deve ser um sentimento compartilhado, quando você passa por um momento, sobrevive, quando chega lá na frente, olha, como é que a gente passou por tudo isso? E a gente está aqui de pé, a gente está aqui firme, está aqui junto. E vivos. Então a conferência é esse momento, para a gente celebrar e olhar para o caminho passado, mas sobretudo apontar e ajudar a escrever o futuro. Então que aqui as ideias sejam praticadas, que aqui as ideias sejam colocadas, sejam discutidas, debatidas, que a gente possa valorizar esses espaços de fala, assim como fizemos, Ricardo, com o Conselho, com a eleição do Conselho, assim como fizemos com a eleição do Conselho e com esse instrumento poderosíssimo de participação e de diálogo, validação de teses, construção de teses que a gente precisa ter para as políticas rotineiras do município. Foi assim que a gente construiu o fortalecimento do nosso SIC, do nosso Sistema de Incentivo à Cultura. É assim que a gente tem garantido os espaços orçamentários anuais e de forma perene. Então não adianta a gente construir cultura e o Estado ser o indutor desse fortalecimento cultural se a gente não der perenidade, se a gente não der segurança, previsibilidade, transparência, aquilo que a gente precisa construir. Então chegar a uma marca histórica dos 12 milhões do nosso SIC, de recursos 100% municipais, e a possibilidade e a garantia da perenidade disso tudo, da expansão de novas linguagens, da inclusão de linguagens que estão presentes na cidade e precisam estar contempladas também nos nossos sistemas. Então tudo isso é um motivo que a gente tem muita confiança e uma agenda que é muito transversal. Quando a gente fala do MCP, quando a gente fala do processo de desburocratização para poder ter acesso a tudo isso, isso é uma premissa que a gente tem, diferente de editais que saíram em tempos passados, como a gente viu a nível federal, por exemplo. A gente, quando lança um edital, a primeira premissa que eu dou à turma da cultura é: eu quero ver 100% desse dinheiro sendo utilizado. Então não adianta lançar um edital, se não tem um prazo, não deu, prorroga o prazo, pega a turma na mão, vence a parte burocrática, mas o recurso que está lá é para ser 100% utilizado na cultura, porque esse é o propósito. Então não fazer com que a burocracia impeça que isso se transforme num investimento para a gente, que é poder fortalecer as atividades culturais. Então eu tenho certeza que daqui boas ideias surgirão. Os nossos planos que vocês conhecem, que vão desde a requalificação de equipamentos, que a gente vai ter novidade boa vindo nessa área também, até os nossos ciclos, até, enfim, os nossos sistemas de incentivo. Tudo isso faz parte de um conjunto muito amplo e que é feito com a participação de todo mundo que está aqui, que tem algum tipo de contribuição diária e que escolheu a cultura como um pilar decisivo disso tudo. Antes de vir para cá, eu tive a posse do professor Alfredo na Universidade Federal, nosso reitor reconduzido, e eu acho que a gente, nesse símbolo, e no dia 27, que é um dia especial, aniversário do nosso presidente Lula, a gente poder ver um reitor sendo reconduzido de forma democrática e, de certo modo, como prega a autonomia universitária, e a gente poder ver uma conferência municipal de cultura sendo aberta na nossa cidade, nos dá um cheiro de que a caminhada está na direção certa e de que a gente precisa fortalecer sempre esses espaços. Se esses espaços, a educação e a cultura, são sempre os primeiros a serem atacados em movimentos autoritários, é porque são nesses espaços que a nossa capacidade criativa, de resistência e de construção se dão. Então é nesses espaços que a gente tem que fazer uma valorização diária em todas as suas esferas possíveis. Então contem comigo, aqui a gente vai ser muito mais ouvidos
do que boca, para a gente poder ouvir muito mais e que a gente possa traduzir e materializar isso dentro do orçamento público, dentro da gestão pública, e que a gente, junto com vocês, possa construir alternativas perenes. O nosso desejo, não só na cultura, mas nas principais áreas da cidade, é poder deixar políticas públicas e iniciativas, inclusive legais como essas daqui, que independente de governo, é uma conquista da cidade. Governo passa, prefeito passa, secretário passa, mas a cultura fica. Então é esse o legado que a gente tem que construir junto, fortalecer de forma perene todas as conquistas que a cultura, ao longo de muitos anos, a duras penas e ao suor e sangue de muita gente, conseguiu legar à nossa cidade, que é reconhecida no Brasil e no mundo pela sua potência, sua diversidade, sua matriz cultural. Então não vamos fazer com que o caminho que nos trouxe até aqui seja um caminho que não nos impeça de daqui para frente ser tão grande quanto aqueles que nos trouxeram até aqui. Então viva vocês e contem com a gente. Obrigado. Agradecemos as palavras do prefeito do Recife, João Campos. Com as palavras do prefeito, encerramos esta cerimônia de abertura, agradecendo a presença de todos.